Muito boa tarde. Estamos de volta com o programa Pensamento em Marcha, aqui no canal Pororoca Cabana. Eu espero que todos vocês, ao longo desse mês de julho, que nós estivemos distantes, tenham ficado muito bem, tenham curtido os 30 dias de julho no verão amazônico e que possamos agora retornar em agosto com toda a força e com toda vontade de alterar a atual situação brasileira, que é muito severa e muito ruim. Nós achamos que é necessário, de fato, um amplo processo de mobilização social para que nós possamos alterar a atual condição e que nós possamos, de fato, no final desse semestre de 2021, ter muitas coisas a comemorar. Infelizmente, neste momento, nós temos, de fato, muitos problemas pela frente. Uma das questões que nós vamos buscar tratar nesse retorno do pensamento em marcha será justamente um dos grandes problemas que estão colocados. Trata-se da reforma administrativa, mais especificamente dos impactos sociais dessa possível reforma administrativa, a chamada PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 32, que se encontra em avaliação no Congresso Nacional Brasileiro. Até aqui, como já foi há muito colocado por todos nós, de fato, esse governo antipopular, esse governo neofascista, passou a boiada em uma série de proposições antipopulares. Infelizmente, nós temos agora, em avaliação, novamente uma proposta antipopular, que é a Emenda Constitucional número 32, apelidada de reforma administrativa. Nós vamos ver que ela não tem nada de reforma, pelo contrário, ela tem de destruição do Estado brasileiro e, em particular, de impacto sobre as condições de vida, sobre os aspectos sociais, que impactará o povo brasileiro como um todo. Não somente os funcionários públicos, como infelizmente alguns acham que somente os funcionários públicos serão impactados. Entretanto, na verdade, isso impactará toda a sociedade brasileira e impactará de forma muito negativa. Então, este é o programa Pensamento em Marcha. Eu sou o professor José Raimundo Trindade e nós estamos neste retorno agora, a partir de hoje, a partir de quinta-feira, toda quinta-feira, Pensamento em Marcha. E neste primeiro Pensamento em Marcha, nós estaremos tratando especificamente da reforma administrativa. Continue com a gente no Pensamento em Marcha. A chamada reforma administrativa, ela é parte de um conjunto de reformas antipopulares estabelecidas a partir do golpe de Estado de 2016 no Brasil. Essas reformas antipopulares, elas têm um início, uma primeira reforma fundamental, ainda no chamado governo golpista do presidente Temer, que foi a Emenda Constitucional número 95 de 2016. Essa Emenda Constitucional número 95, a chamada Lei de Congelamento dos Gastos Sociais por 20 anos, ela teve uma série de repercussões e tem uma série de repercussões no país. É importante lembrar que a Emenda Constitucional 95 alterou a vinculação entre receitas e despesas públicas, afetando os gastos sociais. Os limites mínimos nas áreas de saúde, educação, vinculados a determinações constitucionais, passaram a ser corrigidas por uma nova regra fiscal extremamente austera. Alguns denominam isso de austericídio, ou seja, é tão ruim que leva a um próprio suicídio da população brasileira. Por outro lado, esse conjunto de regras fiscais, eles basicamente se baseiam em que os gastos primários, os gastos com saúde, educação,
com ciência e tecnologia, com previdência, aqueles gastos que atingem de fato o povo brasileiro, seriam reajustados somente pela inflação, enquanto que os chamados gastos financeiros, aqueles vinculados ao pagamento com juros e dívida da dívida pública, permaneceriam com a sua possibilidade de reajuste permanente. Essa opção do governo em priorizar um ajuste fiscal pela ótica da chamada despesa primária dos gastos sociais, ela tem como um aspecto fundamental justamente dar conta de um Estado que basicamente serve aos interesses de banqueiros, aos interesses financeiros, como nós vamos poder ver mais à frente. Entretanto, além dessa emenda constitucional 95 de 2016, nós temos ainda outras emendas e outras legislações extremamente ruins que foram aprovados ao longo desse período, né? Dentro dessa perspectiva que muitos de nós já observamos, que é a chamada passar a boiada. Passar a boiada no sentido de que vai passar tudo aquilo que é antipopular. Ainda em 2017, nós temos a aprovação da Lei Complementar 13.467, a chamada reforma trabalhista. Essa foi uma outra reforma ou antirreforma extremamente antipopular. A chamada estruturação do chamado trabalho intermitente, trabalho temporário, assim como também elementos vinculados a formas em que a jornada de trabalho pode ultrapassar, inclusive, as 50 horas semanais, como também os elementos das questões sindicais, no sentido da destruição dos sindicatos, aonde o elemento do chamado negociado é preponderante em relação ao legislado, aonde basicamente os sindicatos perdem muito da sua capacidade, inclusive, de organização. Esse conjunto de elementos que estão em torno da reforma trabalhista, eles fazem parte dessa lógica antipopular. Soma-se a isso ainda uma outra legislação, já do ano de 2019, que é a Emenda Constitucional 103, a chamada reforma previdenciária. Vale lembrar que essa dita reforma previdenciária, ela estipulou que, entre outras perdas de direitos, haveria uma elevação da chamada idade de aposentadoria. Além do que, existe um outro ponto fundamental, é que até então nós tínhamos uma lei híbrida, onde soma-se a idade, somava-se também o tempo de contribuição. De tal forma que, até aqui, valia a perspectiva de que, no caso dos homens, somava-se idade mais tempo de contribuição, dando um número em torno de 96, tu teria a possibilidade da aposentadoria. No caso das mulheres, somando-se idade mais o tempo de contribuição e dando algo em torno de 86, tu terias a possibilidade da aposentadoria. O que não há mais. Portanto, o que é que se observa a partir daqui? Que basicamente o que se tem é que vai valer o elemento fundamental, que é o elemento do tempo de contribuição, e que, portanto, acaba levando a uma perda de direitos muito fortes sob o ponto de vista da sociedade brasileira. Esse conjunto de reformas ou de antirreformas populares, elas partiam de uma perspectiva. A perspectiva de que, caso não houvesse essas reformas, nós teríamos aí a impossibilidade do crescimento econômico. Então, eles basicamente diziam, ó, haveria reforma, haveria crescimento econômico. Isso é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Ocorreram esse conjunto de reformas, tanto a Emenda Constitucional 95, tanto a reforma trabalhista, tanto a reforma previdenciária, e o país não cresceu. Até pelo contrário, como mostram os números, como vocês podem ver no quadro que eu estou mostrando neste momento, nós temos o quê? Nós temos uma taxa de desocupação ou de pessoas desempregadas no Brasil crescente ao longo desses anos. A última pesquisa do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia, Economia e Estatística, mostra que a taxa de desocupação no Brasil hoje chega a 14,7%. E nós temos alguma coisa aproximada de 14,8 milhões de pessoas desocupadas. O que, portanto, aquele discurso em torno da ideia de que haveria crescimento econômico é, na verdade, alguma coisa falsa.
Não é necessário tu tirares direitos, sejam previdenciários, sejam trabalhistas, ou mesmo, o que é pior ainda, congelar os gastos com saúde e educação por 20 anos para que tu tivesses crescimento econômico. É o contrário. Pelo contrário, esse garrote sobre o Estado, sobre a capacidade de fazer gastos públicos ligados à saúde e à educação, acabou sendo, na verdade, um elemento que levou a um processo piora de crescimento econômico no país e, portanto, de não haver crescimento econômico. Entretanto, aí existem alguns outros aspectos ainda mais ruins nisso tudo. Observem que o centro dessas pretensas reformas estavam ligados à ideia da preservação de um gigantesco esforço fiscal. Isso destinado ao quê? Destinado aos gastos financeiros. Portanto, tu retirava da saúde e da educação com vistas a destinar basicamente ao bolso dos banqueiros. Então vejam vocês, ao longo dos últimos 12 meses, por exemplo, o governo federal gastou mais de 383,6 bilhões com pagamento de juros da dívida pública, da chamada dívida pública. Mas nada disso deverá ser sujeito a limites ou reduções. Pelo contrário, se manterá cada vez mais se gastando com juros da dívida pública, que basicamente destina a banqueiros e uma parte considerável de pessoas, inclusive, que moram fora do Brasil. Além disso, existe a previsão de que desonerações e isenções tributárias seriam alguma coisa em torno de 300 bilhões no Brasil, somente no ano de 2019, replicando-se isso no ano de 2020. E nesse ano de 2021, continuando. Ou seja, nós temos, portanto, aí um elemento muito interessante, que é o quê? Retira-se dos pobres, retira-se dos gastos com saúde, educação, que é justamente aquilo que se destinaria a combater a Covid, destinaria-se a possibilitar a geração de emprego e renda para se pagar juros da dívida pública. É assim que é possível visualizar um ponto interessante. Quando nós observamos o que se gasta em termos orçamentários, como se destina o orçamento público brasileiro, o que é que nós observamos? Nós observamos que uma parte considerável desse orçamento é basicamente destinado a juros e amortizações da dívida pública, alguma coisa em torno de 45%, 45,11%, enquanto que os gastos previdenciários são menores. O discurso da mídia corporativa, da Rede Globo, mas também muito dessa mídia mesmo, da própria internet, é de que haveria uma enorme quantidade de funcionários públicos no Brasil. Isso é mentiroso, isso é falso. Como vocês podem ver, o número, a partir dos gráficos que nós estamos apresentando, que são dados retirados do próprio Ministério da Economia, do Relatório Anual de Informações Sociais, o crescimento do número de funcionários públicos ao longo dos últimos anos, dos últimos 30 anos no Brasil, nós estamos considerando, portanto, os dados desde 1988, basicamente não cresceu, basicamente se manteve estável. Então, é possível observar que o crescimento do número de funcionários públicos no Brasil foi basicamente nos municípios. Por quê? Por conta de que o número de municípios no país cresceu. Diga-se ainda, e os números podem ser vistos, que o número de funcionários no governo federal praticamente não evoluiu, praticamente não cresceu ao longo desses últimos 30 anos. Assim, em 1986, nós tínhamos aproximadamente 900 mil funcionários públicos vinculados ao governo federal. E no ano de 2017, o último número que nós estamos mostrando para vocês, extraído da RAIS, é de aproximadamente 1.200.000 funcionários públicos. Portanto, um crescimento marginal, muito pequeno. Basicamente, aonde é que houve o crescimento de vínculos de funcionários públicos? Basicamente nos municípios, que cresceu de aproximadamente 1.700.000 vínculos no ano de 1986 para 6.500.000 no ano de 2017. Isso em função de que o número de municípios no Brasil, a partir da Constituição de 88, cresceu bastante.
Alguns podem dizer, isso é muito. Não, isso não é muito. Pelo contrário, na maior parte dos países da chamada Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que inclui países como Estados Unidos, como Alemanha, como Japão, esse número é acima do que nós estamos mostrando. O que, na verdade, denota também um outro aspecto. É fundamental que em processos como nós estamos tendo de crise econômica, nós possamos ter uma resposta por parte do Estado gerando empregos. E uma dessas formas de geração de empregos é justamente nos municípios, onde nos municípios é onde mais necessariamente se quer a geração de postos de trabalho. Então, portanto, esse discurso, que é basicamente o discurso da mídia televisiva e também o discurso que setores conservadores fazem, ele é um discurso falso e, portanto, não há por que se pensar a ideia de uma reforma administrativa por esse ângulo. Por outro lado, é importante também que se observe um outro aspecto. Alguns dizem, tu tens muito gasto com servidor público. Isso não é verdadeiro. Quando nós observamos a partir de dois indicadores fundamentais. Qual é a quantidade de gastos com salários de servidores públicos comparativamente ao produto interno bruto brasileiro, que é um elemento importante de indicação. Vejam no quadro que vocês podem ter acesso, que as despesas de funcionários públicos a nível federal, ele basicamente se mantém estável ao longo de todo o período que nós estamos analisando, e esse período aí que vai de 2006 até aqui. Ele se mantém estável em torno de 2% do produto interno bruto, sendo que, somando os gastos dos governos estaduais e dos governos municipais, nós chegamos a alguma coisa em torno de 10% e que se mantém estável ao longo desse período. Um outro ponto fundamental refere-se a uma comparação com a chamada receita corrente líquida, que é a principal forma de calcular as receitas dos governos federais, estaduais e municipais. Observem que, ao longo de todo o período que vai de 2004 até 2017, em termos percentuais, os gastos com servidores federais se mantêm abaixo do valor de 20% da receita corrente líquida, como está mostrado no quadro que nós estamos identificando para vocês. O que, portanto, nós temos um elemento de falsidade colocado. Existe, por outro, ainda um outro aspecto que é colocado muito pela mídia, que é a ideia dos marajás, né? Esse discurso de marajá, ele é também um outro discurso falso. Quando nós observamos os salários, a remuneração média paga pelos poderes, nós vamos observar que somente em um único poder, que é o poder judiciário, nós temos uma média salarial acima de R$5.000. E que chega, no caso do judiciário, já nos anos mais recentes, a algo próximo de R$12.000. Quando nós observamos, em particular, o executivo federal, que é justamente onde estão presentes os gastos com servidores da saúde, da educação, nós observamos que os valores eles estão abaixo de R$4.000 ao longo de todo esse período. O que, portanto, denota que esse discurso de Marajá é, na verdade, um discurso que tem como única função destruir o Estado justamente naqueles setores que são fundamentais para a população, que é a saúde e a educação. Curiosamente, na reforma administrativa, o setor judiciário e os militares, novamente, estão fora da reforma administrativa. O que demonstra, portanto, que o discurso é um discurso vazio. É um discurso para destruir o Estado brasileiro e não atingir, de fato, aonde há os grandes salários, que são justamente no judiciário e também entre os militares. Com isso, nós chegamos à discussão da emenda constitucional da PEC 32, que é a reforma administrativa. A proposta dessa emenda constitucional, número 32, que trata da chamada reforma administrativa, ela pretende modificar a forma de funcionamento do Estado brasileiro por meio de medidas que basicamente vão atingir alterações em termos de contratação e demissão dos servidores públicos. Isso porque os serviços prestados pelo governo aos cidadãos brasileiros, muitos deles
considerados a partir da Constituição de 1988, passam a ser profundamente alterados a partir dessa emenda constitucional. E é importante que a gente possa, de algum modo, avaliar aqui e observar que elementos de impactos em termos de deterioração da qualidade dos serviços públicos podem ocorrer. É importante notar que o serviço destinado aos cidadãos brasileiros, a partir da Constituição de 88, elas estão intimamente ligadas à qualidade dos serviços públicos. Essa PEC, a PEC 32 de 2020, torna a contratação do setor público mais parecidas com a do setor privado, desconsiderando inclusive as peculiaridades que são próprias dos servidores públicos e dos elementos que são fundamentais para se dar conta de um serviço público de qualidade. Um primeiro ponto de respeito à chamada flexibilização da estabilidade. Essa flexibilização da estabilidade que vai atingir todos os servidores públicos, inclusive aqueles mais antigos, eles levam em conta basicamente a perspectiva de que somente as chamadas atividades contínuas ou típicas de Estado é que não seriam atingidas. Para os contratados por prazo indeterminado, que vai ser a norma a partir daqui, conforme a redação dessa emenda constitucional, não haverá estabilidade em qualquer período de sua vida laboral no serviço público. Reduzir a estabilidade pode implicar em descontinuidade de prestação do serviço público, perda de memória técnica, dificuldade de planejamento de longo prazo, que é tão fundamental como nós vemos agora em relação ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e o combate da epidemia da Covid-19, rompimento com o fluxo de informações e, não menos importante, o estímulo à chamada patronagem política. Ou seja, o que é isso? O uso indevido do poder político para fins particulares eleitoreiros e não para fins do interesse público. Esse é, de fato, um dos pontos muito sérios, ou seja, o uso, inclusive, das contratações de servidores, basicamente dentro daquela perspectiva do chamado trenzinho da alegria, que muitos mais antigos, não os mais novos, conheceram durante os anos 70 e 80, antes da Constituição Federal de 88. Isso é muito negativo. Como os efeitos do serviço público atingirão os cidadãos brasileiros como um todo? Permite, inclusive, um elemento muito ruim, que é os chamados contratos de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, que estará autorizada a executar serviços públicos e a usufruir das estruturas atuais do Estado, mesmo sem haver processos de pagamento. A PEC 32, portanto, ela aprofunda a transferência da atividade pública para o setor privado brasileiro, o que é uma coisa extremamente ruim. Existe ainda um outro ponto extremamente negativo, é que ela confere à presidência da República uma série de novos poderes, inclusive as de transformar e extinguir cargos comissionados, transformar e extinguir cargos em termos de liderança e assessoramento, e inclusive também extinguir ministérios, órgãos, autarquias e fundações por meio de decreto, o que hoje não é possível. Portanto, nós temos aí uma realidade muito ruim. O quadro que vocês estão vendo aí dá uma síntese específica do que é o significado da reforma administrativa ou da PEC 32/2000. Vejam vocês, os efeitos diretos para o serviço público e os efeitos sobre a sociedade brasileira. Primeiro, contratos menos estáveis, combinados com patamares remuneratórios também muito reduzidos. Com isso, nós teríamos que efeitos? As economias das municipalidades, em particular dos pequenos municípios, vão ser muito prejudicados. Vale notar que em 37,8% dos municípios brasileiros, a administração pública tem uma participação em torno de 50% ou mais dos empregos formais. Isso no ano de 2019. O impacto, portanto, sobre a renda de aposentadorias e de pensionistas será muito grande nessas localidades, o que, portanto, poderá gerar um enorme problema econômico, a continuidade do agravamento econômico para essas pequenas municipalidades. Flexibilização da estabilidade. Com isso, nós teremos descontinuidade,
perda de memória, dificuldade de planejamento a longo prazo, rompimento com fluxo de informação e, inclusive, também, o que é muito ruim, o elemento da patronagem política, ou seja, a transformação do Estado basicamente em um ente que vai ser um ente de contratação de pessoas com fins eleitoreiros. Criação do vínculo de experiência, isso é um elemento muito ruim, por quê? Porque torna o processo de rotatividade no serviço público muito forte. Ampliação da livre nomeação para os cargos de liderança. Na verdade, vamos ter aí, a partir daí, um uso político da máquina pública de forma intensa. Instrumentos de cooperação, na verdade, isso é uma forma de tornar o Estado mais privado ainda. E por isso, por último, os chamados superpoderes presidenciais, o que acaba, na verdade, levando ao elemento de autoritarismo maior. Portanto, nós temos pela frente uma reforma que é, na verdade, um elemento extremamente ruim para a sociedade brasileira. O impacto será não somente sobre o funcionalismo público, mas também sobre toda a sociedade de modo geral. Não é uma reforma feita para melhorar o desempenho do serviço público, nem para alargar a cobertura das políticas públicas. Pelo contrário, é uma reforma com vistas a destruir o Estado em relação ao atendimento dos interesses da sociedade brasileira. Por isso, é fundamental que nós possamos nos apropriar dos elementos em termos da crítica a essa reforma administrativa e, de fato, observar o quanto isso atingirá de forma ruim a sociedade brasileira. Este foi o programa Pensamento em Marcha e nós estivemos com vocês aqui tratando um pouco sobre essa antirreforma, que é um processo de privatização e de destruição do Estado brasileiro em relação aos elementos fundamentais para a sociedade, que é os elementos de saúde, educação, previdenciários e de produção de ciência e tecnologia. Muito obrigado.